Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 15. Nós vamos até o versículo 23. Diz assim o texto: E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem vocês obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à injustiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, fala ao nosso coração, fala ao coração do teu povo, para o louvor do teu nome. Impede-me, Pai, de falar aquilo que não te agrada, aquilo que não é próprio à edificação do teu povo e que não traduz com fidelidade a tua revelação. Ajuda-nos, Deus, que enquanto tua palavra é anunciada, enquanto falamos o teu evangelho, que o teu Espírito Santo mude corações, converta pessoas e nos aproxime do Senhor, para o louvor e glória do nome de Jesus. Amém. Paulo está escrevendo para uma igreja muito grande, a igreja ficava na capital do império, em Roma. Era uma igreja que tinha judeus, né? Afinal de contas, os judeus estavam espalhados por todo o império. Havia judeus nesta igreja, mas havia também um bom número de gentios, né? Gentios são pessoas que não nasceram em Israel, que não são judeus. Então, todo aquele que nasce em Israel é um judeu, aquele que nasce fora é um gentio. Essa igreja, então, tinha gentios e tinha povo judeu. Paulo escreve para esses irmãos e faz uma pergunta que interessaria especialmente aos judeus, mas que também começa a tocar no ponto em que era muito relevante para os gentios, para aqueles que não nasceram debaixo da lei. E quando ele fala na lei aqui no versículo 15, ele está se referindo à lei de Moisés, né? Ele diz assim: e então, nós vamos permanecer pecando, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. O que Paulo está escrevendo para aquela igreja, para aqueles irmãos, é dizendo: olhe, tudo o que haveria de ser feito de forma cerimonial com relação à lei de Deus, já foi feito e já foi cumprido. Hoje não é necessário, naquela época e nem hoje, né? Não é mais necessário que você ofereça nenhum cordeiro, que não haja nenhum sacrifício cruento, né? Derramamento de sangue, oferecimento de animais. Não há mais nenhum tipo de coisa dessa a ser feita, porque era essa a forma que Deus havia estabelecido, que o povo dele deveria adorá-lo no Antigo Testamento, irmãos. No Novo Testamento não existe mais isso. Não faz sentido. Então, pelo amor de Deus, se você entrar num lugar que o povo está tocando chofar e se vestindo como um judeu, corra. Corra de lá.
Isso não é bíblico, não faz o menor sentido. A não ser que essa pessoa seja uma judia e que ali seja uma comunidade de judeus que adoram ao Senhor segundo o Antigo Testamento. Do contrário, pessoas que se vestem, querem se vestir como judeus, tocar chofar e tantas outras invencionices que, como diz o autor aos Hebreus, tentando apenas ressuscitar práticas que já não são pertinentes à igreja do Novo Testamento. Paulo escreve para aqueles irmãos e diz: nós não estamos mais debaixo da lei, nós não precisamos mais fazer nenhum tipo de sacrifício, nós não precisamos obedecer a cada um daqueles passos cerimoniais, nós não participamos mais, irmãos, do Yom Kippur. Não faz sentido um dia da purificação nos moldes que judeus faziam. Isso não faz o menor sentido. Nós somos a igreja do Novo Testamento, nós somos cristãos, nós não somos judeus. Não somos, irmãos. Mesmo aqueles que tentam ser, que se vestem como, você pode pegar a certidão de nascimento dele. É pouco provável que ele tenha nascido em Israel. É muito pouco provável. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Mas então Paulo diz, já que nós somos cristãos, então nós não estamos mais sujeitos a toda aquela lei cerimonial do Antigo Testamento. Isso quer dizer que a gente pode fazer o que der vontade, que a gente pode viver segundo a gente tiver vontade, porque no Antigo Testamento, se você cometia determinado pecado, você precisava oferecer determinado tipo de oferta. Se a pessoa, por exemplo, traísse o seu cônjuge, ela seria apedrejada. Como também aconteceria com um filho muito desobediente, que o pai, depois de ensinar, e o menino não cedia, o pai poderia levá-lo aos anciãos da cidade. E ele poderia pagar com a sua própria vida, por conta da sua desobediência. Então Paulo diz, não existe mais isso. Não vivemos sob esse regime da lei judaica. Isso quer dizer então que a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quiser, porque nós vivemos sob a graça. O que é a graça? A salvação através apenas de Jesus Cristo. Só por Jesus Cristo, só por conta do que Ele fez, nada por causa do que eu e você fazemos. Não somos salvos porque Deus decretou, Deus resolveu que nós participaríamos do processo de santificação. Não somos salvos por causa disso. Não somos salvos porque a gente participa do culto, não somos salvos porque lemos a Bíblia, não somos salvos por nada do que nós fazemos, irmãos. Tudo isso que nós fazemos como consequência dessa salvação, dessa atuação do Espírito Santo em nossa vida. Nós não fazemos nenhuma dessas coisas para sermos salvos. A salvação é unicamente pela graça, é unicamente pela fé. Foi o que nós passamos todo o mês de outubro vendo, não apenas pela manhã, mas também à noite, né? Então Paulo diz, se é pela graça, se os nossos pecados foram todos perdoados, lembram que no momento de contrição, eu disse isso aos irmãos, que nós realmente precisamos confessar as nossas culpas a Deus, a Bíblia nos orienta assim, mas que todos os nossos pecados, irmãos, inclusive aqueles que nós nem cometemos ainda, já foram perdoados em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que nasceram da água e do Espírito, eles têm os seus pecados completamente apagados, totalmente. Eles não devem mais nada a Deus. Aí Paulo diz, por causa disso, você vai viver pecando agora? É a pergunta que ele faz. Porque você não vive mais sob a lei, porque você sabe que todos os seus pecados já foram perdoados, mesmo aquele que você nem sequer cometeu ainda, já foram perdoados, você agora vai viver pecando? Ele diz, de jeito nenhum. Mas não tem como, de jeito nenhum. Ele responde no final do versículo 15. E ele começa a explicar por que esse de jeito nenhum, tão enfático, com exclamação no final, né? De jeito nenhum, não faz sentido. Ele diz por quê. Versículo 16. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Ele está dizendo o seguinte, o modo como você vive é que vai indicar a quem você serve.
não é aquilo que você fala, não é o endereço da igreja onde você congrega, não é o número de pastores, presbíteros e diáconos que tem na sua família. Não é nada disso. O que vai dizer se você serve a Deus ou se você não serve a Deus é o modo como eu e você vivemos. Paulo diz no versículo 16, aquele a quem você se oferece para fazer a sua vontade, é Ele que é o seu Senhor. Ele é o seu Senhor. E Paulo trata aqui o tempo todo entre a obediência ao pecado e a obediência à justiça. Eu só queria, irmãos, que eu e você entendêssemos que o pecado não é uma pessoa. Ele não é uma pessoa. O pecado é transgredir a lei de Deus. Pecar é errar contra Deus. E por conta do erro que foi cometido pelos nossos primeiros pais no Éden, isso nos afetou. E nós hoje pecamos também. Então entendam, o pecado não é uma pessoa. Pecar é transgredir, é errar o alvo, é não servir a Deus. Isso num sentido negativo, né? Num sentido positivo, nós poderíamos dizer que pecar é esse estado de rebeldia que existe no nosso coração com relação à vontade de Deus. Por exemplo, nós sabemos que a vontade de Deus é que a intimidade física seja algo para ser desfrutado dentro do casamento e apenas dentro do casamento. E algumas vezes a gente torce o bico para isso. E a gente diz, mas como? Em pleno século XXI? Então, de forma positiva, o pecado é essa nossa resistência a querer ouvir a voz de Deus, fazer aquilo que é a vontade dEle. E Paulo está dizendo, você, pelo modo como você vive, você diz a quem você serve. Se você serve ao pecado, ou seja, se você serve aos seus próprios impulsos, se você serve à sua própria vontade, se você serve ao seu próprio coração, se você serve a você mesmo, ou se você serve a Deus. E aquele a quem você serve, você é escravo. Não faz sentido, não adianta uma pessoa dizer assim, eu fumo mesmo, mas a hora que eu quiser eu paro. Não tem esse problema não, na hora que eu quiser eu paro. Eu tenho essa prática mesmo, eu tenho feito isso de errado. Eu não tenho feito o que é certo. Mas assim, na hora que eu quiser, eu paro. Irmãos, quantas pessoas chegam a esse nível de auto-engano, né? Elas pecam, elas continuam pecando, elas têm prazer naquilo que estão fazendo, elas têm prazer em desagradar a Deus, em quebrar a lei de Deus, e para tentar confortar um pouco sua consciência, seu coração, elas dizem a si mesmas, na hora que eu quiser, eu paro. E não entendem, irmãos, não entendem que ainda que isso fosse verdade, seria pior. Entendem? Seria pior, ou seja, quer dizer que você está pecando porque tem todo o prazer nisso. Mas se você quisesse, você nem pecaria, você nem faria isso. Paulo diz que não é assim. O que a Escritura ensina é que se você faz tudo o que você tem vontade, quando tem vontade de ir, você vai, quando tem vontade de voltar, você volta, quando tem vontade de ficar, você fica, quando tem vontade de dizer o que você entende que tem que ser dito, você diz, doa a quem doer. Quando tem vontade de fazer algo que você entende que deve ser feito, você faz, independente das consequências. Você tem vontade, você simplesmente faz. Eu entendo que eu preciso fazer, então eu vou fazer. Se o seu comportamento e o meu comportamento é esse, nós não servimos a Deus, irmãos. Não servimos a Deus. Nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos de nós mesmos. Nós somos escravos da nossa própria vontade. E apenas disso, nós servimos apenas a nós mesmos. E não conseguiremos mudar isso. A gente não pode continuar assistindo pornografia. A gente não pode continuar afastado de Deus. A gente não pode continuar sendo ignorante, mal educado, ladrão, linguarudo. A gente não pode continuar sendo tudo isso e continuar dizendo, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus.
A Bíblia diz que é do nosso coração que brotam todas essas coisas, que brotam todas essas más vontades. Então, se essas coisas nascem, brotam no nosso coração, e nós prontamente atendemos a essas coisas, nós somos servos do pecado. Nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos dos nossos próprios desejos, das nossas próprias sensações. Uma das coisas mais interessantes que a gente percebe é o quanto, atualmente, nós somos... É claro, não é algo que tenha começado tão recentemente, não, mas eu acho que nesse momento isso é um pouco mais exacerbado, O quanto nós somos escravos dos sentimentos e das emoções. A gente precisa fazer algo porque estamos com vontade de fazer. Eu sinto muito no meu coração vontade de fazer isso. Então eu vou fazer. Eu estou morrendo de vontade de dar flores à minha esposa. Então eu vou comprar e vou fazer isso. É ruim? Não, não é ruim. Pelo menos nesse caso, não é ruim. O problema é que a gente entende que só deve fazer isso quando estiver morrendo de vontade. Entende o quanto nós somos, inúmeras vezes, escravos da nossa vontade, independente daquilo que é certo. Não sei se é certo, não sei se é errado, mas se eu tiver com vontade de fazer, estou sentindo no meu coração. Eu participei do culto ontem, mas... Rapaz, pensa que eu achei aquele negócio tão morno, tão assim, sabe? Assim, tão frio, tão xoxinho. As pessoas, inúmeras vezes, são assim, escravas de suas emoções. Se eu estava participando do culto, se eu estava participando de uma reunião, se eu estava participando, seja lá do que for, se isso não foi gratificante emocionalmente, sabe, se eu não me sentir bem, se eu não sentir meu coração queimar, enquanto a gente cantava, enquanto alguém pregava, enquanto acontecia alguma coisa, não foi bom. Não foi bom. Sabe, se eu não fui gratificado emocionalmente, isso não foi bom. E não é verdade, irmãos. Se eu e você estamos obedecendo à verdade, se nós somos servos da verdade, se nós somos servos da justiça, se nós somos servos de Cristo, não são as nossas emoções e sentimentos que devem ser atendidos, mas a vontade de Deus. É aí que é resolvido a quem eu e você servimos. O Senhor Jesus disse: você não pode servir a dois senhores. Não pode, irmãos. Eu não posso servir a mim mesmo, eu não posso servir às minhas emoções, aos meus desejos, aos meus sentimentos, às minhas vontades e ao Senhor. Não posso. Ou eu vou servir a Deus, ou eu vou servir a mim mesmo. Mas a quem quer que eu sirva, eu serei escravo dessa pessoa. Paulo faz essa alusão a se oferecer como escravo, porque é algo que era comum em Israel, era uma pessoa se oferecer como escravo para pagar uma determinada dívida, Não era a escravidão que nós conhecemos naquele período negro da história do Brasil e de outros países, Não era escravidão naquele sentido, mas a pessoa se propunha a trabalhar para outro, ganhando muito menos, ou às vezes apenas pelo alimento, porque ele tinha uma dívida com outro, ele não conseguia pagar. Não sei se vocês lembram da viúva de Sarepta, Quando Eliseu chega lá e ela conversa com ele e diz assim: olhe, meu esposo morreu, estamos eu e o meu filho, a gente tem muita dívida, os credores estão à porta querendo levar os meus filhos como escravos. Ou seja, eles iriam trabalhar ganhando muito menos para poder pagar a dívida que eles tinham. Então era comum as pessoas se oferecerem para que isso acontecesse, para poder quitar uma dívida. Por isso Paulo está dizendo: quando você se oferece dia após dia para atender às suas vontades, você está sendo seu escravo. Você está sendo escravo dos sentimentos e das emoções. Quando você se oferece para fazer a vontade de Deus, você está sendo um escravo do Senhor, um servo de Cristo. O certo é que eu e você nunca deixaremos de ter um Senhor, irmãos. A gente não consegue não ter um Senhor. Ou nós seremos nossos próprios senhores e conduziremos a nossa vida como der vontade,
E eu acho que vocês conhecem pessoas assim, né? Eu li um livro há 1 milhão de anos atrás, do existencialista chamado Hermann Hesse, O Lobo da Estepe. E o personagem principal do livro é uma pessoa que ele quer tanto liberdade, que ele quer tanto fazer tudo aquilo que der vontade, que ele se isola de tudo e de todos. Ele entende que ele precisa servir ao seu menor desejo, à sua menor vontade. E o único modo de servir ao seu menor desejo e à sua menor vontade integralmente é se afastando das pessoas. Porque conviver entre pessoas exige regras, limites. Nem sempre nós vamos conseguir atender à nossa vontade. Quando se fala com relação a servir a Deus, irmãos, nós precisamos mesmo entender que, se nós fizermos a nossa vontade, nós seremos escravos dos nossos sentimentos, das nossas emoções, escravos do pecado, escravos das nossas vontades, escravos de nós mesmos. Se nós servimos a Deus, nós seremos escravos do Senhor. Ele continua no versículo 17. Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Vejam que interessante, irmãos. Ele faz uma junção entre o coração, que muitas vezes nós tendemos a dizer que é o centro das nossas emoções, do nosso sentimento, né? E Paulo está dizendo, olha, vocês estão obedecendo de coração a uma forma de doutrina que vocês receberam. Essa forma de doutrina é o Evangelho. Ele está dizendo, vocês agora são escravos de Deus, graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês agora não são mais. Agora vocês não obedecem mais aos seus impulsos, não obedecem mais às suas vontades. Eu tenho vontade de gritar, eu grito. Eu tenho vontade de xingar um palavrão, eu xingo. Eu tenho vontade de ofender alguém, eu ofendo. Eu tenho vontade de comprar, eu compro. Eu tenho vontade de vender, eu vendo. O que Paulo está dizendo é, vocês não são mais assim. Não são mais dessa forma. Você tem vontade de comprar alguma coisa, você pensa se isso vai afetar o seu orçamento familiar. Você pensa se isso vai afetar a sua esposa, os seus filhos, alguém que precisa daquele dinheiro e que talvez você esteja usando de uma forma que não deveria. Agora, servindo a Deus, libertos do pecado, libertos da obrigação de servir a nossa própria vontade, nós agora obedecemos a Deus. Como? Nós obedecemos a Deus segundo o nosso querer, segundo aquilo que nós entendemos? Não, irmãos, não é. Algumas pessoas se propõem a obedecer a Deus, a servir ao Senhor, mas dizem assim, claro que Deus quer que eu seja feliz. Então é óbvio que eu tenho que fazer isso. É óbvio que eu tenho que fazer aquilo, viver dessa ou daquela forma. E a pessoa faz assim, porque na realidade ela quer continuar servindo a si mesma, é ela que quer ser feliz, ela quer continuar servindo a si mesma, mas dizendo que está servindo a Deus. Então é claro que Deus quer o melhor para mim, é claro que Deus quer o meu bem, e esse melhor e esse bem é sempre da perspectiva da própria pessoa. O que Paulo está dizendo aqui, o que a Escritura diz é que não é assim. Nós fomos libertos do pecado e agora nós obedecemos de coração a uma forma de doutrina que nos foi entregue, ao Evangelho. Nós agora servimos conforme o Evangelho. Você pode dizer assim, não, Deus quer o melhor para mim. Sim, é verdade. E esse melhor, segundo o próprio Senhor Jesus, falando para os seus discípulos no Sermão do Monte, é que quando alguém lhe bater numa face, você ofereça outra. Sim, é o melhor. Mas a gente muitas vezes não quer isso. Quando alguém bate numa face, a gente quer dar nos dois lados dele. É isso que a gente quer. E a gente pensa, não, mas eu preciso reagir, eu preciso fazer alguma coisa. Não é para continuar assim. Deus não quer que eu passe por isso. Quem disse, irmãos? Quem disse que Deus não quer que você passe por isso? É por isso que Paulo está dizendo, você agora não serve mais aos seus pensamentos, aquilo que você acha que Deus quer que você faça. Você agora serve a Deus de que forma? Da forma da doutrina que nós recebemos do Senhor Jesus, do seu Evangelho. É assim que nós servimos a Deus.
As pessoas agora, por exemplo, nos ofendem, dizem coisas injustas sobre nós, fazem coisas ruins conosco. Mas agora nós não somos mais escravos da nossa vontade. A nossa vontade era arquitetar um plano e se vingar. A nossa vontade era retribuir. Mas nós não somos mais servos, não somos mais escravos da nossa vontade. Nós somos agora servos de Cristo e nós obedecemos a forma de doutrina que nós recebemos. Então a pessoa que nos ofende, que nos persegue, que é injusta conosco, nós perdoamos. Nós oramos por ela. Nós apresentamos a vida dela a Deus. Senhor, tenha misericórdia de fulano. Tenha misericórdia. Porque antes de pecar contra mim, esse fulano está pecando contra o Senhor. E ele está tão cego de raiva contra mim, que ele não consegue perceber isso. Que ele está pecando contra o Senhor. É assim que nós servimos a Deus agora, irmãos. Nós não servimos da forma que a gente acha que seria o melhor, mas da forma da doutrina do Senhor Jesus que está expressa na Escritura. Antes, talvez nós roubássemos, agora não mais. Conforme diz a Escritura, Paulo escrevendo aos Efésios, nós agora trabalhamos para que a gente possa ter para a gente e para ajudar outras pessoas. Imagine, a gente não trabalha apenas para se sustentar, a gente trabalha para sustentar alguém. E não é exatamente o nosso núcleo familiar, irmãos. Entende isso? A gente trabalha para ajudar pessoas que precisam. A gente não pode ficar dizendo assim, mas eu vou ajudar um preguiçoso. Irmãos, quando o texto diz para você abrir a sua mão e ajudar aquele que precisa, ele não está perguntando se o outro é preguiçoso. A ideia é, existe a necessidade a ser suprida? Sabe, existe uma necessidade que é real e que deve ser suprida? A gente tem que trabalhar. É assim que nós servimos a Deus. Nós não ficamos fazendo mil malabarismos para não ajudar uma pessoa. Não, mas ele isso, mas ele aquilo outro. Se a criatura está precisando de um remédio, compra o remédio, em nome de Jesus. Para de estar fazendo ligação. Ei, você pode dar um remédio a fulano? Ei, você pode comprar um quilo de feijão para cicrano? Vai comprar o remédio, em nome de Jesus. Você não tem condições, não é para isso que você trabalha. Vai comprar o remédio para o outro, vai comprar a comida que o outro precisa, em vez de ficar transferindo esse tipo de coisa para as outras pessoas constantemente. Irmãos, nós servimos agora conforme a Escritura nos orienta. E isso é muito complicado, eu sei. Nós vivemos numa geração infantilizada, mimada demais, né? Extremamente mimada, que pensa demais em si mesma o tempo todo e constantemente. E é muito difícil imaginar que essas pessoas precisam entender que já foram libertas do desejo de servir apenas a si mesmas. Elas agora servem a Deus. E não servem da forma que elas pensam, mas da forma que a Escritura estabelece para nós como é que se serve a Deus. Nós servimos a Deus nos sacrificando por nossa esposa. Nós servimos a Deus sendo submissa ao nosso marido. Nós servimos a Deus não irritando os nossos filhos. Nós servimos a Deus não contando piada de duplo sentido. Nós servimos a Deus comprando aquilo que outro precisa para que ele tenha. É assim que nós servimos a Deus. Nós não servimos a Deus segundo a nossa vontade e o nosso querer. Não somos mais servos e escravos nossos da nossa vontade, mas escravos e servos do Senhor Jesus. Ele continua no versículo 18. E uma vez libertados do pecado, vocês agora foram feitos servos da justiça. Fala em termos humanos, por causa da limitação de vocês. Como vocês ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. O que Paulo está dizendo nos versículos 18 e 19 chama muito nossa atenção, irmãos, porque alguns de nós, quando estávamos no mundo, quando não conhecíamos a Deus,
quando éramos escravos de nós mesmos, quando servíamos apenas ao pecado, nós fazíamos isso com todo o empenho do mundo. Com todo o empenho. A gente se esforçava em atender à nossa vontade, em atender aquilo que nós entendemos que é o melhor para nós, com todo o nosso esforço. Então, se a gente entendia, por exemplo, que nós precisamos ter dinheiro, a gente trabalhava 18 horas por dia. A gente fazia tudo que a gente podia, a gente negociava, a gente aplicava, a gente fazia tudo que podia para conseguir dinheiro, porque era isso que nos trazia paz, que nos trazia tranquilidade, segurança, ou seja lá o que for. Mas algumas vezes, quando nós passamos a servir a Deus, todo esse empenho e essa vontade parece que são extremamente reduzidos. Extremamente, irmãos. Não é pouco, não. Algumas pessoas não se imaginam fazendo o menor esforço para servir a Deus. O menor. Há muito tempo atrás, uma pessoa me ligou e disse assim: pastor, você podia passar na casa de fulana, na casa de uma determinada pessoa, e pegar ela para trazer à igreja, para ela vir ao culto? Eu disse: não posso. Não pode, não. Não posso. E aí a criatura, em vez de ficar calada, foi perguntar por quê. Por que não pode, pastor? Eu digo: meu filho, não sei se você sabe, mas se você puder, pergunte a essa pessoa. Como é que ela vai para a faculdade diariamente? Diariamente, como é que ela vai para a faculdade? Quando ela vai ao cinema, como é que ela vai? Ela só vai à faculdade se a UNIT mandar um carro pegar ela na porta dela. Ela só vai para o cinema se alguém pegar ela com o carro na porta dela, levar no cinema e trazer de volta. Não, não é assim. Quando ela quer ir ao cinema, ela pega um Uber, ela pega um táxi, ela pega um ônibus. Quando ela quer ir para a faculdade, ela levanta bem mais cedo para chegar na hora da aula. Se ela for ter aula de tarde, ela providencia um modo de comer na faculdade para ficar lá. Por que é que só para vir para a igreja, ela só pode vir se alguém for buscá-la na porta? Eu disse: não posso ir. Não posso, não. Só por isso. Inúmeras vezes, irmãos, as pessoas servem a si mesmas com todo o empenho do mundo, toda a dedicação do mundo. Mas, se for para servir a Deus, alguém tem que estender um tapete vermelho. Alguém tem que bater palma e dar tapinha nas costas. Senão, não faço. Senão não faço, tá? Não estou ganhando nada, estou fazendo de graça, ainda fica reclamando. O que Paulo está dizendo é, da mesma forma que você se dedicou tanto para servir ao pecado, para servir a você mesmo, para servir aos seus próprios impulsos, agora se dedique a servir a Deus. Sabe? O mesmo empenho que você teve para conquistar a namorada, para conquistar o namorado, sabe, todo o esforço que você fez, toda a dedicação, tudo aquilo que você fez em todas as áreas da sua vida para defender e ir atrás de coisas que vocês julgavam relevantes para vocês. Paulo diz: agora, façam isso, ofereçam seus membros, seu tempo, seu esforço, seu empenho, sua dedicação. Ofereça isso para a justiça. Ofereça isso no serviço a Deus. E Paulo diz por que deve ser assim, no versículo 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres, estavam isentos, ou seja, vocês não se importavam com a lei, né? Vocês não se importavam com a lei, enquanto vocês serviam apenas a vocês mesmos. Porque quem era o seu Senhor? Você mesmo. Então você não se importava com a justiça, não se importava com o que Deus pensava. E aí ele diz: nesse tempo que você servia só a você mesmo, o que é que você conseguiu? Diz ele no versículo 21, somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. No tempo em que você servia apenas a você mesmo, que você procurava atender a todos os seus impulsos, a todas as suas vontades, em qualquer momento que fosse, o que é que você conseguiu colher naquela época? Irmãos, quem de nós hoje não consegue olhar para trás e se sentir envergonhado de algumas coisas que fez? Sabe, quem de nós não gostaria
de apagar, se não da história, pelo menos da nossa memória, alguma coisa que a gente fez. Quem de nós? É isso que ele está dizendo. Naquela época que você tentava apenas atender à sua vontade, aos seus desejos, vocês conseguiram muitas coisas das quais hoje você se envergonha, das quais hoje você queria que nem tivesse existido, que você não tem coragem de admitir nem para você mesmo. E Paulo diz, e é assim, porque o fim delas, o fim disso que você conseguia, é apenas a morte. Ele completa, inclusive, no versículo 23, dizendo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aquele que serve a si mesmo, aquele que é escravo de si mesmo, ele vai obter um salário. Mesmo aquele escravo voluntário que nós comentamos lá na Bíblia, aquela pessoa que se oferecia para trabalhar para outro, ele ganhava pouco, porque ele estava amortizando a dívida, né? Ele ganhava pouco, mas ele ganhava alguma coisa. O que Paulo está dizendo é, se você continua servindo a você mesmo, se você continua atendendo a tudo que você quer, se você é escravo de você mesmo, você vai também receber um salário. Você é escravo, mas você vai receber um salário. Diz ele no versículo 23, é a morte. É a morte eterna. Servir a nós mesmos, irmãos, vai gerar morte eterna. É o salário que nós vamos receber por servir apenas ao pecado, por servir apenas a nós mesmos. Mas diz ele no versículo 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Agora que você é servo de Deus, aquilo que você faz para o Senhor também será recompensado. Ele também vai recompensar, você também vai ter um salário por aquilo que você faz por servir ao seu Senhor, por servir a Deus. E ele diz, é a vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus. Eu queria que você avaliasse a sua vida. Queria que você pensasse a quem você tem servido. Não a quem você tem tido vontade de servir, mas a quem você tem servido. Não sei se você já conversou com alguém que diz assim, rapaz, eu gosto muito de jogar bola. Gosto muito de jogar bola. E você sempre joga bola? Não. A última vez que eu joguei bola, eu estava no seminário. É o meu caso. A última vez que eu joguei bola, eu estava no seminário. Não, eu gosto muito de ouvir bossa nova. E você ouve? Rapaz, não. A última vez que eu ouvi bossa nova, João Gilberto ainda era menino. Entendem? Algumas vezes são só vontades. Não passam de vontades. O que eu queria que a gente parasse, irmãos, diante de Deus, é para avaliar o que é que nós temos feito. O que é que a gente tem feito diante de Deus? Olhar para a nossa vida e ver se nós temos servido a nós mesmos ou se nós temos servido ao Senhor. E se por algum acaso nós percebermos que temos servido apenas aos nossos próprios impulsos, vontades, desejos, é tempo da gente se voltar para Deus. É tempo da gente se oferecer ao Senhor. Da gente entender que Deus nos trouxe aqui nessa noite para ouvir a sua palavra, para ser confrontado pela sua palavra, porque Ele tem todo interesse em mudar a nossa vida. Ele tem todo interesse em se tornar o nosso Senhor. Que nós sejamos escravos dEle. Ele tem todo interesse, irmãos, que a gente coloque toda a nossa disposição em servi-lo, com tudo aquilo que a gente tem. Nosso dinheiro, nosso tempo, nossa força, inteligência, nossos dons, nossos sonhos. Tudo isso. Talvez tenha sido por isso que o Senhor tenha trazido você aqui nessa noite. Para pedir a você que reavalie, que olhe para a sua vida, que não se engane. E isso é fruto da misericórdia e da bondade de Deus, irmãos. Porque o salário de servir ao pecado, o salário de servir a nós mesmos é a morte. E o desejo de Deus para mim e para você é que nós tenhamos a vida e vida eterna.
E vida eterna nós só conseguiremos servindo ao Senhor Jesus. Não conseguiremos servindo a nós mesmos, mas somente ao Senhor. Se empenhando em fazer aquilo que é a vontade dEle, mesmo quando não é a nossa. Mesmo quando não é a nossa. Mateus 16, Lucas 9, o Senhor Jesus diz a mesma coisa. Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todo dia e me siga. Se você quer ser meu discípulo, você precisa me amar mais ao Senhor, né? Você precisa me amar mais do que ao seu pai, do que à sua mãe, do que ao seu irmão. Você precisa me amar mais do que o seu trabalho, a sua saúde, a sua felicidade. Você precisa me amar mais do que todo o seu propósito de vida. O único modo, irmãos, o único modo de ser discípulo de Cristo é se Ele for o nosso maior propósito de vida. Uma das coisas que o ser humano muito busca é propósito e significação, né? Quantas e quantas pessoas estão buscando um propósito para a sua vida e não se sentem bem enquanto não encontram. Não, fulano faz isso, cicrano faz aquilo, beltrano faz aquilo outro. Mas assim, eu não sinto um propósito para a minha vida. Antes que você viva o tempo todo nesse dilema, a Bíblia diz que o propósito para a sua vida é honrar ao Senhor. É gozá-lo para todo sempre. Se você estabelecer isso como propósito para a sua vida, irmãos, a única coisa que você vai conseguir, segundo a Escritura, é a vida eterna. Se você colocar o Senhor como seu maior propósito. Para alguns de nós, talvez nosso maior propósito seja constituir uma família. Se constituir uma família, talvez seja ter filhos. Talvez ver os filhos crescerem com saúde, ver os filhos estarem bem, servindo ao Senhor. E tudo isso é muito bom, irmãos. É muito bom querer ter uma família, ter filhos, querer nossos filhos servindo ao Senhor. Mas o nosso maior propósito ainda precisa ser atingir a vontade de Deus, ser servo do Senhor, viver para fazer aquilo que é a vontade dEle, aquilo que é a vontade do Senhor. Senhor, eu queria muito casar, queria muito, 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 muito do verbo demais. Mas, se não é essa a vontade do Senhor, eu não vou casar não, se preocupe não. Vou continuar com vontade. Vou continuar com vontade, mas não vou casar, se não for essa a vontade do Senhor. Eu gostaria muito de ter filhos. Já que eu casei, queria mesmo ter filhos. Muito, de verdade. Mas se não for a vontade do Senhor, eu vou ficar em paz, sabendo que é essa a tua vontade, que eu não tenha filhos. Vou continuar querendo, verdade, vou continuar querendo. Mas vou estar em paz por saber que esta é a vontade do Senhor. E eu não sirvo a mim mesmo. Eu não sirvo a minha própria vontade, mas eu e você somos servos do Senhor. Então, mesmo desejando, irmãos, e quando nós nos propomos a fazer a vontade de Deus, o nosso coração nem sempre muda de forma imediata. Inúmeras vezes a gente não casa, a gente não tem filhos, a gente não tem uma empresa, a gente não consegue, sei lá, alguma coisa que a gente queria. E o nosso coração muitas vezes não fica em paz. Mas, em paz ou não, continue buscando fazer a vontade do Senhor. Continue sabendo que Ele está conduzindo a sua vida e descansando nisso, sabendo que Ele vai conduzir aquilo que é o melhor para mim e para você, porque Ele é o nosso Pai que está no céu, irmãos. Ele é um Pai amoroso, poderoso e eterno. A gente pode não entender porque é que Ele não quer que a gente não tenha uma casa própria. A gente fica assim, por que é que Deus não quer que eu tenha uma casa? Por que é que Deus não quer que eu case? Por que é que Deus não quer que eu tenha filhos? Por que é que Deus não quer que eu consiga um bom emprego? A gente pode não entender mesmo, mas a gente consagra tudo isso a Deus, irmãos. A gente se apresenta diante dEle. Senhor, eu queria ter uma casa, eu queria casar, eu queria ter filhos, eu queria ter um emprego, eu queria ter saúde, eu queria ser curado, eu queria isso, eu queria aquilo. Mas, acima de tudo, eu quero o Senhor na minha vida.
Acima de tudo, eu quero viver para o Senhor, honrar ao Senhor, amar ao Senhor. Isso é ser servo de Deus. Isso é ser servo da justiça. E o salário para quem vive assim é a vida eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós vamos orar ao Senhor e vamos cantar também depois, né? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque a salvação pertence ao Senhor e vem do Senhor. Nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver por nossas próprias forças, mas porque o Senhor fez isso por nós. E agora que o Senhor fez, agora que o Senhor nos transformou em servos da justiça, nós te pedimos que no nome de Jesus continue a nos sustentar, continue a mudar o nosso coração, continue a fazer em nós e a operar em nós a Tua boa vontade, para o louvor do Teu nome. Nós queremos declarar diante do Senhor que, apesar de sermos Teus servos, inúmeras vezes, Pai, nós não concordamos com a vontade do Senhor. Inúmeras vezes nós não gostamos da vontade do Senhor. Mas nós somos servos Teus e não nossos. Por isso nós te pedimos perdão por isso, Deus. Te pedimos perdão pelas vezes que nós discordamos do Senhor, discordamos do Seu plano, pelas vezes que nós não gostamos do modo como o Senhor está agindo. Nos perdoa, Deus, nós somos muito pequenos, mas não queremos apenas pedir perdão ao Senhor, queremos pedir ao Senhor que continue a fazer a Tua vontade, independente do nosso querer, independente da gente gostar ou não, continua a fazer a Tua vontade em nossa vida, continua a nos santificar, continua a nos fazer servos da justiça, para o louvor do Teu nome, para a Tua glória, Pai. É que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém.